acessar sln2.com.br para fazer a sua inscrição. E vamos voltar a falar do discurso de Donald Trump. A gente está hoje falando dos Estados Unidos porque, de fato, foi um discurso muito longo, né? O mais longo de um presidente no Congresso. A Elô Vilela também acompanhou, ela que está também voltando no bloco de carnaval com a gente, já com tudo. Elô. Já está em Brasília, pelo visto, pelo estudo. Já voltou para Brasília. Já saiu aquela roupinha de bloco, mudou tudo. Mas a cor ainda é de Rio de Janeiro, pegou um bronze. Ontem estávamos as duas, abraçadinhas no bloco, hoje estamos abraçadinhas no bloco Dani 2, né, Elô? Assim. Ao vivo. A cor é de Rio de Janeiro e ainda assim muito disfarçada pela maquiagem, porque você não viu metade. Porque bloco debaixo do sol do Rio de Janeiro não é brincadeira, não. É para quem tem força de vontade, né, Gabi? Não tá Mas fácil, olha, não. precisa força de vontade também para assistir o discurso inteiro do Trump lá no Congresso, viu? Porque ele improvisou, foi embora 11 minutos, tinha gente bocejando, tinha gente com plaquinha, teve gente que foi embora, ou seja, deu tempo para acontecer de tudo naquele discurso. A gente até destacou mais um trecho aqui, porque é isso que a Elô falou, né? Tinha de tudo. A gente trouxe alguns trechos aqui. Um deles foi o do deputado democrata Al Green, que ele se levantou ali para fazer um protesto e ele foi expulso, gente, do plenário. A gente tem um vídeo. Vamos assistir, a gente volta a comentar. Members are directed to uphold and maintain decorum in the House and to cease any further disruptions. That's your warning. Members are engaging in willful and continuing breach of decorum, and the chair is prepared to direct the Sergeant-at-Arms to restore order to the joint session. Take your seat. Finding that members continue to engage in willful and concerted disruption of proper decorum, the chair now directs the Sergeant-at-Arms to restore order. Remove this gentleman from the chamber. Olha, eu não sei, a Heloísa acompanha há muitos anos a política nos Estados Unidos, né? Você lembra de alguma outra cena desse tipo, Elô? Um parlamentar ser retirado, isso é normal nos Estados Unidos? Eu imagino que não, né? Não, Rodrigo, não é. Inclusive, se a gente voltar no tempo, assim, a primeira vez que houve, nos últimos 40 anos, uma interrupção escandalosa foi em 2009 com o Barack Obama, quando ele foi a uma sessão conjunta do Congresso para apresentar aquele plano de saúde que ficou conhecido como Obamacare, que foi, assim, um avanço até na sociedade ali, não com 1000 defeitos, mas foi um avanço. E enquanto ele começava a falar, a deputada Marjorie Taylor Greene, que é aquela deputada de extrema-direita, que estava lá ontem com o bonezinho vermelho do Donald Trump para variar, gritou, "Você mente!" E ela não foi retirada do plenário. Ela gritou uma vez para o Biden também, quando o Biden estava falando sobre imigração, e ela falou, fulano, esqueci o nome da pessoa, foi assassinada por um venezuelano. E aí ele tira um bottom, o Biden responde a ela. Ele diz, pois é, mas tem um número muito maior de pessoas no país que já foi assassinada por estadunidenses e não por estrangeiros. Eu não vou dizer que o sangue dos americanos está sendo envenenado pelos imigrantes. E, enfim, então ele respondeu e ela não foi retirada do lugar, né? Ela não foi retirada Aliás, não foi ela que berrou pro Obama, foi um deputado, perdão, ela berrou, foi pro Biden. Foi pro Biden. E nenhum dos dois saiu do Congresso, né? Mas agora que o Congresso é presidido por uma turma que, como vocês viram, aplaudiu de pé o Trump 500 mil vezes, que é a turma republicana, então eles mandaram imediatamente retirar esse deputado. E eu ouvi uma entrevista dele depois, dizendo que ele gritou em nome da consciência e disse mais, ele disse que às vezes é melhor ficar em pé sozinho do que não se levantar. E ele gritou, você não tem mandato para acabar com o Medicare.
Medicare, que é um programa de saúde para os pobres, criado em 1965, que os republicanos estão agora querendo meter tesoura em tudo quanto é programa social, no Social Security, no Medicare e etc. Então ele estava levantando a mão para defender a população mais pobre, que vai ser a população que vai mais se ferrar com esse projeto do Donald Trump. E então ele falou, foi melhor, eu levantei sozinho, mas pelo menos eu me levantei. E eu acho que assim, a gente não viu mais ninguém do lado democrata se levantar, né? Isso Eles chama se manifestaram, mas não protestaram a retirada dele do local, como deveriam ter protestado. Uma imagem forte e importante, né? Numa hora que uma imagem de reação, essas imagens costumam ganhar muita força, né? No mundo inteiro, e você abre ali já a guarda para novas tentativas de enfrentar esse cowboy do mundo aí, né? Os democratas estão tão minoritários assim na Câmara e no Senado, Elô, para ficarem tão acuados assim, no momento em que o Trump vem com a sua cavalaria tentando passar por cima do país? Não, a diferença de votos é minúscula, e eles deveriam estar se mobilizando mais. Eu acho que existe uma posição ali deles muito acovardada, porque são poucos os deputados combativos, é um grupo pequeno. Se você olhar quem se manifestou ontem, no dia do discurso, né? Com plaquinha e tal, é uma minoria absoluta, é sempre aquela meia dúzia, né? A mesma meia dúzia. Então eu acho que assim, o professor que estava conversando com vocês agora estava falando, né, do lobby da indústria farmacêutica que atua tanto com os republicanos quanto com os democratas. Isso se repete para vários lobbies. Então, em muitos assuntos, né, existe uma concordância entre os dois lados do Congresso, né? Porque a gente vê ali a divisão, eles sentam os republicanos de um lado e os democratas do outro, e o Congresso está dividido meio a meio, com pouquíssima diferença de voto por um lado, né? Que eles estão jogando para ver se conseguem virar agora na eleição de meio de termo, quando fizer 2 anos do governo Trump, falando agora só de inflação, preços e tal, que foi um dos problemas com o Biden. Né? Exato. Elô, você estava falando dos poucos democratas mais combativos, das placas, a gente tem essas imagens também, né? Os deputados que mostraram placa de protesto ali, tem uma que é a deputada, essa que está na tela agora, é a deputada Melanie Stansburg, ela está segurando uma plaquinha bem pertinho, assim, do Donald Trump, está escrito ali, não sei se dá para ler, isso não é normal. Ela está ali do lado do Trump, né, enquanto ele está falando, aí tem uma outra imagem aqui, que tem várias placas levantadas, né, como falso, isso é uma mentira, enfim, tem um do Musk ali atrás. Salve o Medicaid, tá vendo ali, ó? Salve o Medicaid, que é o programa justamente que o deputado defendeu. Aí tem uma outra que dá para ver, a do Musk, que a gente vai colocar agora aí, ó, o Musk rouba, né, tá dizendo ali, o Musk steals, tem também... enfim, o Salve o Medicaid ali também, mas são umas plaquinhas, né, ali mais ou menos parecidas que foram levantadas por esses parlamentares, até que aqui foi numa quantidade razoável, né, essa quantidade de placas ali. Mas... aí é um protesto... você contou quantas? 10? Num grupo de 200, sabe? É pouco, é pouquíssimo para as meninas. Porque o que eles quiseram fazer ali? Eles fizeram um fact-check, né? Checar as mentiras do Trump ao vivo. Então, quando ele falava alguma coisa que era mentira, eles levantavam a plaquinha. Porque ele mente que nem sente, né? Por isso falso ali, né, Elô? Falso, isso é falso, mentira. Isso. E aquela primeira placa que você mostrou, isso não é normal, o que aconteceu logo em seguida dessa foto? Uma deputada republicana foi lá e arrancou da mão dessa deputada democrata a plaquinha disso é falso. Comprovando, portanto, que isso não é normal, né? Assim, isso não é normal. Ela toma a placa dela, exatamente, porque não estamos em normalidade. Não, e E vocês viram também... muitas mulheres usando cor-de-rosa. Inclusive, ela estava com uma blusa cor-de-rosa por baixo do blazer preto, né? E foi uma combinação de várias deputadas democratas, porque as várias medidas que o Trump está tomando estão retirando a proteção das mulheres em casos de estupro, em casos de violência. Então, aliás, foi o movimento maior que eu vi
nos meus 35 anos de Estados Unidos, foi no dia que o Trump ganhou a eleição da outra vez e teve uma passeata gigantesca em Washington. A gente não conseguia andar, estava lotada, todo mundo de boné rosa, porque era um frio danado, né, janeiro. E foi uma passeata das mulheres em protesto à eleição do Trump. Então, assim, é um grupo que sofre muito também, além dos pobres em geral, mas as mulheres são muito perseguidas por esse governo fascista, misógino, xenófobo, etc, etc. Ai, olha, eu estava olhando aqui as imagens também, Elô, que você estava descrevendo, realmente assim, né, em comparação com a quantidade dos parlamentares no Congresso, é muito pequeno. E aí você falou, né, que o republicano, o parlamentar republicano tirou da mão do outro. É interessante, né, o outro foi expulso basicamente por se levantar ali, por fazer um protesto se levantando e tal. Agora, numa reação dessa, agressiva, de não deixar o outro protestar, também nada acontece. Então, acho que a gente vai ver algumas cenas, né, protagonizadas, assim, que são bastante lamentáveis, para dizer o mínimo. Agora, tem uma decisão, Elô, que a gente quer muito te ouvir sobre ela, sobre a Suprema Corte dos Estados Unidos, que manteve a ordem de um juiz, né, um juiz distrital, que está pedindo, que está solicitando que o governo Trump libere imediatamente dinheiro para ajuda internacional, 2 bilhões de dólares, por trabalhos que já foram realizados pela USAID, que é a Agência de Desenvolvimento Internacional, e também pelo Departamento de Estado. O Trump, assim que ele assumiu, a gente já até falou sobre isso aqui no CL Notícias, ele congelou, né? Ele decretou, ele decidiu congelar por 90 dias qualquer ajuda internacional e aí passou a inviabilizar o trabalho de um monte de gente, né, Elô? A gente, por exemplo, acompanhando diversas ONGs que o único meio que elas tinham de sobreviver era essa ajuda, né, esse tipo de auxílio internacional. Eu acho assim que todo país tem o direito de decidir que não vai mais colocar dinheiro em alguns lugares. É um projeto de governo, pode ser votado no Congresso, ser aprovado, não ser aprovado. Agora, o que a Suprema Corte fez foi dizer, olha, compromissos já assumidos têm que ser honrados. Você não pode simplesmente, no meio do jogo, pegar a bola e ir para casa. Se aceitou fazer esse acordo, tem um contrato assinado, você tem que cumprir esse contrato. Eu achei muito interessante, a votação foi apertada, tá? Não foi fácil, foi 5-4. Mas a maioria da Suprema Corte é de conservadores, inclusive vários indicados pelo próprio Donald Trump. E nessa decisão foi interessante porque uma das últimas, se não a última pessoa que ele indicou para a Suprema Corte, que é Amy Barrett, votou contra o Trump. Votou dizendo, seguindo a maioria, de que tinha que sim pagar o que já foi acordado, o que já foi compromissado, né? O que já assinou o contrato. Tudo bem. É isso. Chico, também... Então tem resistência, né? Um Tem resistência em vários lugares. Eu vi um sinalzinho aqui. Eu tava fazendo um gesto de absurdo. Não, é isso. E a gente viu que realmente isso inviabilizou o trabalho de muita gente. Agora, Elô, vamos voltar um pouquinho aqui para o Brasil. A gente falou bastante do discurso do Donald Trump nos Estados Unidos, que foi de fato envolveu aí um monte de temas. A gente trouxe alguns recortes aqui, talvez os mais importantes, e a gente vai voltar a falar ao longo dos próximos dias, imigração, enfim, muita coisa.